Esse vídeo é para você que está se sentindo perdida. Em algum momento daí você já teve essa sensação de: "Meu Deus, eu estou perdida, não sei que caminho seguir, socorro". Pois esse foi o aviso de Deus à sua vida. Senta aqui, pega sua água, pega um chá, menina, porque aqui tá frio, viu? Começou a esfriar, então pega seu chazinho. Vem cá, vamos conversar. Coisa linda na minha vida, eu sou Tati Moraes, psicóloga e mentora de mulheres que querem protagonizar as suas vidas, e nesse vídeo eu quero conversar com a senhora que está se sentindo perdida, porque eu já tenho uma boa notícia aqui para te dar, tá? Você não necessariamente está perdida, você está sobrecarregada com tantas opções, você está com medo de escolher um caminho, e isso está fazendo com que você se sinta cada vez mais perdida. Porque, na real, as nossas emoções e a forma como a gente encara essa sensação de estar perdida diz muito mais sobre esses caminhos que a gente precisa seguir ou não é mesmo? E aí, na maioria das vezes, você tá se sentindo mais perdida porque você tá esperando ter certeza. E esperando aí ver. Tentando não, né? Esperando a certeza chegar na sua cabeça como uma luz que te ilumina. Você tá paralisando, amor. É exatamente por esse motivo. Então a gente tem a sobrecarga de informações, de coisas, excessos de caminhos, a gente tem o medo de escolher um caminho e a gente tem essa necessidade aí de ficar esperando ter certeza. Não, eu quero ter certeza de qual é esse caminho. Agora me diz uma coisa, qual é o ser humano que você conhece que teve certeza absoluta de algo antes de fazer algo? Pois é, né? Dificilmente a gente consegue ter essa certeza, a não ser que a gente olhe muito bem para dentro de cada um de nós, e aí sim a gente pode ter aquela sensação de esse é o caminho. Só que, novamente, a resposta não está fora, a resposta está dentro de nós. Então, o problema nunca vai ser você simplesmente não saber o que precisa fazer, mas sim esperar ter tudo claro, tudo certo, tudo absolutamente certinho antes de tomar qualquer decisão. Isso sim é um processo que tem te impedido de avançar e atrapalhado muito a sua vida, principalmente quando a gente fala de protagonismo, a sua própria vida, aquilo que você quer para você mesma e o como você tem desempenhado isso na sua vida de modo geral, sabe? E é muito comum você se sentir perdida quando você não gosta do que faz, quando você tá infeliz com o caminho que você tá hoje, quando você não tá satisfeita com a vida que você tá levando. E aí é muito comum você acreditar que não sabe qual o caminho seguir, mas às vezes se a gente parar para cavar um pouquinho, você até sabe qual é o caminho, mas você tem medo de assumir esse protagonismo por conta da insegurança. E aí a insegurança traz aquelas dúvidas para você, né? Será que esse é o caminho certo? Será que eu estou tomando a melhor decisão? Aí você pede opinião de A, opinião de B, um monte de coisa, validação, e vê vídeo na internet, e pede oração, e vai pro tarô, e consulta seu signo, e parece que nada te dá uma resposta concreta, né? Porque como eu te falei, essa resposta não está fora, essa resposta está dentro. O quanto que você trabalha a sua assertividade, o quanto que você se enxerga como mulher, o quanto que você está pronta e preparada para colocar o pau na mesa, que a gente já falou isso em outros vídeos, né? E assumir de verdade o seu caminho, e assumir de verdade aquilo que você quer para si mesmo. Só que isso passa por esse processo de desenvolvimento pessoal, antes de você chegar nesse rumo, né? Nessa carreira aí que você quer tanto alcançar. E por que às vezes a gente se sente insegura? Naturalmente isso acontece várias vezes quando a gente não é estimulada a ter o nosso próprio caminho, sabe? Não é estimulada a escolher e a ter uma validação correta de que a gente fez a escolha certa para o nosso caminho, para aquilo que fez absoluto sentido pra gente. E aí, naturalmente, você fica maturando as ideias como se tudo que saísse de você fosse ruim, fosse inadequado, fosse errado, como se esse não fosse o caminho certo. E aí, isso acaba crescendo dentro de você e te paralisando. E o pior, existem muitas opiniões externas que interferem na forma como você sente, como você se enxerga também. Porque daí aqui dentro pode ter algo, né, alguma ideia sua que você quer seguir, mas se essa ideia for completamente diferente do caminho que você está seguindo agora, algumas pessoas vão dizer que você tá louca, que isso não faz o menor sentido, que é melhor você ficar onde tá, porque esse lugar que você está é mais confortável, porque esse lugar que você está e vão enchendo a sua cabeça com as próprias questões que não fazem o menor sentido para você. E aí, por conta da conformidade, por conta do medo de se posicionar e escolher o seu caminho, você acaba permanecendo, né? Sem levar em consideração aquilo que você sente, aquilo que você quer,
o seu próprio propósito, o seu chamado, enfim, como você queira lidar com isso. Mas é muito importante você entender que, como eu falei no início do vídeo, todas essas inseguranças, elas vêm dos excessos de possibilidades e o quanto que a gente está condicionado a olhar para fora. O quanto que você está condicionado a fazer as coisas de acordo com a opinião de outras pessoas, o quanto que você está condicionado a fazer as coisas que os outros acham que é interessante para você, mas não consegue tomar a própria iniciativa para aquilo que faz tão somente sentido para você. Então, se sentir perdida não significa que você não tem um caminho, significa que você ainda não decidiu um. E você não decidiu esse caminho por medo e porque você está ouvindo muito o externo. E você não está parando, silenciando tudo isso para ouvir aquilo que você quer para você. E às vezes aquilo que você quer contrapõe, né? Conflita muito com aquilo que as pessoas querem, com aquilo que as pessoas dizem que você tem que fazer. Por exemplo, se você é uma mulher que não quer ter filhos, hoje, socialmente, para você não dizer que você não quer ter filho, né, amor? Você é bombardeada com 1010. Se você é uma mulher que fala que não quer casar, se você é uma mulher que diz que você quer viver viajando, que você não quer ter sua casa própria, que você... Tudo aquilo que contrapõe uma ideia socialmente colocada ali do que é certo vai causar um desconforto quando você colocar o pau na mesa e começar a se posicionar em relação a isso. Tanto que muitas mulheres são atacadas, né, na internet, aí quando elas se posicionam assim, não quero ser mãe, não quero casar, quero ver minha vida, você vai morrer sozinha, e começam a falar coisas que não condizem com a realidade dos fatos. Coisas que são tristeza para aquelas pessoas, mas não tem nada a ver com a vida que aquela outra pessoa escolheu para ela. Porque aquilo que é um caminho ruim para o outro, não necessariamente é um caminho ruim para você. Só você vai pegar a sua sandalinha que você tem aí, calçar, ó, e trilhar esse caminho. E por que outra pessoa tem que decidir o que é melhor para você dentro desse sentido? Para analisar aí, eu verdadeiramente me sinto perdida ou eu tenho medo de me posicionar em relação àquilo que eu quero? Eu verdadeiramente me sinto perdida ou eu tenho medo de assumir isso aqui que eu quero para mim? Ou eu estou com preguiça, porque às vezes o movimento que eu preciso fazer é muito grande. E isso pode te gerar preguiça, indisposição, e aí você acaba aceitando o lugar que você tá, você acaba se vendendo, né, para essa situação atual, do tipo, não vou fazer esse movimento todo, não, menina, que coisa, fazer esse movimento enorme só para isso aqui, não, deixa do jeito que tá. E às vezes as pessoas que são preguiçosas, que também não querem fazer esses movimentos, ficam colocando isso para você como se fosse uma verdade absoluta. Aí a gente tem o puro suco do, melhor eu ficar quietinha aqui mesmo, né? Melhor não contrapor, melhor ficar de boa aqui. Quantas mulheres eu já vi condicionando a sua felicidade? Recebe uma proposta de trabalho, aí todo mundo fala, ai não, mas esse trabalho... Aí a mulher lá desiste. Ou desiste por causa de um Jurandir, ou desiste... Caramba, é o seu caminho. É a sua vida. São as suas coisas que você precisa proteger, entende? Eu até falei isso em um vídeo um dia desses. A sua vida é o seu dever proteger. Só que o seu trabalho, sua carreira, aquilo que você faz por você, pelo seu corpo, pela sua cabeça, pela sua vida como um todo, nunca vai te decepcionar. Pessoas vão, porque as pessoas elas não vivem para agradar a gente. Imagina você tomar uma decisão pautada no outro, que é uma decisão definitiva para você. Imagina você não querer ter filhos e aceitar ter filho porque o seu parceiro quer um filho. Sendo que essa é uma decisão definitiva, né? Filho não dá para devolver. E aí? E aí um dia esse parceiro vai, te troca e te larga por alguém. E aí? Esse caminho você escolheu pela pressão que foi feita em você, mas é só você que, se lascou. Você entende? E isso é um macro. Existem milhares de outras situações pequenas que podem vir acontecendo aí e que você não está se dando conta. E esse sentimento de estou perdido, estou perdida, estou perdida, ele aumenta. Porque às vezes não é nem que você esteja perdida também. Mas se a preguiça for maior, você simplesmente não quer pagar o preço do movimento que precisa ser feito para você sair desse lugar. Porque se a gente senta aqui, né? Se você estivesse aqui na minha frente agora ao vivo, porque você tá aqui comigo virtualmente, né? Mas se você estivesse ao vivo aqui e a gente fosse conversar, eu tenho certeza que você sabe qual é o caminho. Se você quer emagrecer, você sabe qual é o caminho. Se você quer crescer profissionalmente, você sabe qual é o caminho. E por que você não está engajada nesse caminho? Se você quer fazer uma transição de carreira, por exemplo, eu estou muito infeliz no meu trabalho, você não precisa largar tudo para cima, joga tudo para cima, finge que não existe mais nada. Não, porque não é isso. Não é assim que as coisas acontecem também. A gente tem conta para pagar, a gente tem uma vida para viver. As coisas podem ser feitas de forma gradativa? Com certeza absoluta.
só que você está disposta a fazer o movimento a mais? Ou ficar maturando essa ideia de estou perdido, te coloca num lugar de conveniência. Te coloca naquele lugar de, estou perdida, logo não faço o movimento e tá tudo bem. Mas no fim das contas, você bem que poderia estar fazendo alguma coisa. Você entende como que funciona? Então existe todo esse entorno emocional, de comportamento e de visão que faz com que você fique nessa caixinha. Existem, óbvio, coisas externas, como eu falei, a sobrecarga dos excessos de tudo, é muito caminho, muitas possibilidades, e isso paralisa muitas pessoas, sim. Mas o que mais paralisa é esperar ter o momento certo e ficar ouvindo a opinião de pessoas, às vezes, que não construíram nada, que não... São pessoas que às vezes você nem admira, mas você está ouvindo a opinião como se fosse uma verdade absoluta. E aí você não consegue diferenciar o que é fato e o que é opinião. Que a gente vai falar num vídeo sobre isso, bem bonitinho também, tá? Outra coisa, o caminho perfeito, amor, ele não existe, tá? Ele não existe. Um dia desse eu estava conversando com uma aluna sobre isso, um aluno protagonista sobre isso. Será que eu devo fazer uma transição? Enfrentou o desafio, queria fazer uma transição para outra coisa, que ela ia ter que dar a volta ao mundo, fazer outro curso, outra faculdade. Qual o caminho que você está esperando escolher que não vai ter problema? Se você foge de um problema aqui, você foge de um problema em qualquer outro lugar. Se você foge na carreira A, você também vai fugir na carreira B. Trabalhe o seu comportamento de enfrentamento. Trabalhe o seu comportamento de resolução. Para de ficar achando que ficar pulando de galho em galho é o que vai resolver o teu problema, porque não é. Aí eu fico, eu estou esperando a situação perfeita. Qualquer profissão, qualquer caminho que você vai seguir, você vai ter desafios. Agora, o que você espera sentir ou o que você espera não sentir? Porque às vezes o que você espera não sentir é uma ilusão total. Se você acha que você não vai ter estresse, desafios, não vai lidar com pessoas, que não sei o que, não sei o que, é uma ilusão total, porque você vai a todo momento ter que lidar com essas questões. E aí, será que dar a volta ao mundo é algo que vai resolver? Enquanto você não entender, minha linda da vida, minha vida, que não existe o melhor caminho, existe o caminho que você escolhe. Porque aquele outro caminho ali que ficou para trás, tipo, imagina aqui, enquanto você não entender isso, você vai continuar paralisada aí, presta atenção. A gente tá numa bifurcação aqui, você tem um caminho para cá e o caminho para cá, o A e o B. Você tá aqui no meio agora parada. Para eu seguir para esse caminho aqui, eu não tenho a menor noção como que seria minha vida se eu seguisse para cá. É só uma ideia, uma suposição. O problema é que eu não posso enfrentar os desafios desse caminho A aqui que eu escolhi e ficar com a minha cabeça no B como se o B fosse a melhor possibilidade, porque ele não existe. Logo, eu posso inventar o que eu quiser. Sabe aqueles amores que a gente nunca viveu e a gente fica inventando na cabeça que seriam maravilhosos? Pura invenção. Porque você cria uma ideia na sua cabeça e acredita fielmente nessa ideia. Agora, o que eu posso dizer? Eu até dei esse exemplo em algum vídeo aqui que eu postei pra vocês. Quando eu saí de Manaus e morar em Floripa. Como é que eu posso saber que a escolha que eu fiz foi errada? Como é que eu posso saber? Que eu não sei o que teria acontecido com a minha vida lá? O que eu preciso é me concentrar no que está acontecendo aqui, tornar essa oportunidade a melhor possível e, seguir, amiga. É seguir. Agora, a escolha, o poder de escolha está muito relacionado ao quanto que a gente se enxerga suficientemente capaz de lidar com esses desafios. Agora, se você acha que existe escolha certa, caminho perfeito, momento ideal, você está vivendo aí no mundo da Alice, tá? Você está vivendo bem no mundo da Alice, porque isso não existe. Não existe momento perfeito, não existe escolha certa, não existe momento ideal. Isso tudo é uma invenção que você criou na sua cabeça para paralisar. O que existe é o movimento que melhora de forma gradativa, que torna as possibilidades melhor, que traz oportunidades, mas o momento certo para fazer algumas coisas é você que tem que decidir. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser mês que vem, pode ser daqui a 5 anos, se você passar os próximos 5 anos pombalezando e não fazendo aquilo que você tem que fazer. Porque existem momentos ideais quando se trata da nossa vida que só cabe a você fazer. Então, para de esperar isso. Seleciona um caminho. Como eu já te falei, você não tá perdida, você só não escolheu o caminho ainda. Qual é esse caminho? Tati, mas esse caminho que eu quero escolher vai ser horrível porque as pessoas vão falar de mim. Amor, quem é que tá aqui para te ajudar? Quem é que tá aí para perguntar se você tá precisando de alguma coisa? Quem é que tá aqui para te direcionar da melhor forma? Às vezes as pessoas elas estão para te julgar porque você faz uma coisa que elas nunca teriam coragem de fazer. E você não entende isso e você paralisa.
Ah, Tati, mas é porque a minha mãe disse. A sua mãe hoje é uma referência de sucesso pra você? É uma referência daquilo? Não tô falando de relação afetiva, eu tô falando de realidade, nua e crua. Quando você chegar lá na idade dela, é como ela vive que você quer viver? Se sim, siga o mesmo caminho. Se não, amor, a gente tem que seguir outro caminho diferente. Só que ficar alimentando essa sensação de tô perdido, não é o que vai trazer a solução pra você. Escolher um caminho e se mover, sim. Então entenda, você pode mudar de rota agora, mas mudar essa rota não significa fazer uma mudança brusca, tipo, ai, hoje eu vou pedir demissão do meu emprego, hoje eu vou me separar, hoje eu vou não sei o que dizer. Não, calma, relaxa. E eu quero te dar aqui um passo a passo, tá? Primeiro passo deles, que eu já quero que você anote aí, faça uma anotação mental ou no seu caderninho. Eu sei que tem algumas de vocês que eu acho maravilhoso, tem uns caderninhos aí pra anotar, né? Menina, antes de eu te dar esses passos, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Porque tem vídeo novo todos os dias aqui. Terça-feira, horário de Brasília, a gente tem live também, tá babado as lives, maior sucesso. Só tá faltando você vir participar das lives, tá? Se inscreve no canal. E eu tenho uma super novidade para você, que é o Aceleração, que vai acontecer agora dia 30 de maio. Tem mais informações para ele, dele, né, aqui na descrição para você. Mas basicamente o que é Aceleração? Vai ser um momento, uma imersão ao vivo comigo, de 10 da manhã, horário de Brasília, até as 17 horas, onde a gente vai desenhar o resto do seu ano de 2026. Então, se você está travado, tem dificuldade de execução, tá procrastinando muito algumas coisas aí, então ele vai ser muito efetivo para você. Se inscreve, R$ 29,90 apenas, assim, ó, um presente meu para você, R$ 29,90 uma imersão de um dia inteiro, para você sair dessa imersão com o seu plano pronto. Então a gente vai falar de mentalidade, quais são os seus padrões que estão te mantendo nesse lugar ruim, a gente vai falar de autoliderança, planejamento e ação, vai ser babado, gritaria e confusão. Então te inscreve aqui que eu já tô te esperando, tá? Então vamos lá. Pro passo. Você sabe que eu gosto de passo a passo. Primeiro passo. Pare de querer decidir a vida inteira. Decida qual é o próximo passo. Às vezes você tá travado porque, menina, você quer fazer o planejamento. É a mesma coisa que a gente vai falar na aceleração, por exemplo, né? Vamos trabalhar o que tem esse ano. Pra que ficar olhando para 5 anos pra frente se não tá conseguindo nem executar o que tá, nem tirar do papel a meta que você tinha em janeiro? Aí você tá querendo fazer o negócio pra vida inteira? Relaxa, mulher. Te acalma, é um passo de cada vez. O que eu preciso fazer agora? É melhorar minha mentalidade? É fazer um curso? É trabalhar o meu desenvolvimento? O que é? É um passo só. Foca em um passo. Para de querer resolver a vida inteira, porque isso vai te desgastar muito mais e fazer você paralisar. Segunda questão, use o que você já tem. Eu acho que aquela mentalidade de, ai, vou começar tudo do zero, é uma total idiotice, porque se você tem 20, 25, 30, 35, 40, 45 anos, a gente nunca começa absolutamente nada do zero. A gente traz essas experiências lá de trás e aplica aqui. Às vezes você tem capacidade de acelerar muito mais um processo porque você já aprendeu a fazer coisas ali atrás. Que é exatamente o que aconteceu comigo ao longo desses anos, né? Eu comecei a treinar esse lance de falar em público, fazer palestras e tal, num trabalho que eu tinha, e eu tinha que falar para um grupinho de 10 pessoas. Eu já cheguei a palestrar para 200, para 500 pessoas, para muita gente, mas isso foi treinado lá atrás. Imagina se quando eu comecei meu trabalho na internet, se eu ficasse, eu vou começar do zero. Não, você já tem habilidades, você já desenvolveu habilidades importantes. Então comece a trabalhar com o que você tem. E aí você vai começar a se direcionar da melhor forma. O que eu já entrei em contato ao longo desse tempo que foi legal para mim? O que eu já descobri que foi interessante para mim? Como que eu posso usar isso hoje aqui na minha vida, aqui no meu desenvolvimento? Como que pode ser sem ficar com essa ideia de, eu vou abandonar tudo, vou começar do zero? Nunca é do zero. Porque você aprendeu, porque você desenvolveu, porque você não é mais a mesma pessoa que você era há 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás. Você não é. Você já mudou muito, você já aprendeu coisas, você já se relacionou, teve experiências que mudaram você. E isso é um ponto muito importante nessa jornada. Terceiro passo super importante. Olhe para a vida que você quer viver. E feche os seus ouvidos, minha linda, para aquelas pessoas que vêm da opinião sem estarem no lugar que você quer estar. Como é que você... Sabe o meme lá? Lucinda, obrigado. Como é que é? Obrigada, Lucinda. O que eu mais adoro é conselho de mendiga.
Imagina você ficar ouvindo, mulher, gente que nunca chegou nem perto de fazer aquilo que você faz. Como é que eu vou ficar ouvindo crítica dos meus vídeos de gente que não faz vídeo? Menina, não entra isso na minha cabeça. Como é que eu vou ouvir crítica de treino de gente que não treina? Como? Não existe isso. No dia que você aprender a selecionar essas críticas, você vai viver muito melhor, tá? Você olha pra vida da pessoa e fala, nossa, essa pessoa tem moral, tem resultado pra falar o que ela tá falando? Se não tem, ó, fecha o ouvidinho, joga a opinião lá na privada e segue sua vida lindamente. E quarto ponto, super importante, é experimenta. Sabe? Experimenta qual é o caminho, sente isso, observa, faz pesquisa. Uma coisa que eu fiz muito lá no começo da minha carreira foi pesquisa com pessoas que eu conhecia, assim, eu falei, cara, o que você vê, assim, que é uma habilidade legal em mim? E as pessoas falam, nossa, Tati, você é muito comunicativa, acho que você é muito confiante quando você transmite uma ideia, e aí a gente vai formando, eu acho que eu posso ir por esse caminho aqui. Porque hoje o trabalho que você vê eu fazendo aqui, no Instagram, enfim, em todos esses lugares, ele foi construído ao longo desses anos, eu não comecei assim, não. Eu comecei falando sobre psicologia do emagrecimento lá em 2020, tempão atrás. E se tem uma coisa que eu quero aqui deixar muito claro para você, é que o seu caminho você nunca vai encontrar pensando. Caminho você encontra andando. Propósito é a mesma coisa. Você não vai encontrar o seu propósito assim, ó, meditando, esperando uma iluminação divina. Não vai, amor. O seu propósito você encontra andando, e eu falo por experiência própria, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Inclusive, no dia que eu entendi o que eu mais amava, que era fazer exatamente isso que eu tô fazendo aqui com você, que o protagonismo nasceu, que as coisas foram começando a se encaixar melhor em relação a como que eu ia te servir da melhor forma, foi assim, eu fui sentindo, fui experimentando, fiz um monte de coisa, tá aí o Fernando de prova, tanto de coisa que a gente já fez, até que eu falei, cara, é isso, é esse caminho, é disso que eu gosto. E aí pronto, segui e cá estamos nós, eu e você, juntinhas aqui conversando todos os dias, né? Pra você crescer e a gente se ajudar. Então, minha linda, o seu caminho você não vai encontrar pensando. Se você se sente perdida, você precisa se mover em alguma direção. Porque é andar que o caminho abre, é andar que o caminho abre, e não o contrário. Não adianta você esperar que o caminho se abra para depois você se movimentar, vai morrer parada. Vai morrer parada, amor, porque o movimento é que ele vai trazer todas as respostas que você tá procurando, ok? Então, se você ainda se sente assim, perdida, travadona, vem pra aceleração, porque eu acho que ele vai te ajudar muito mesmo a ter novas ideias, a entender por que você tá tão parada, como vencer as suas inseguranças. A gente vai falar sobre tudo isso lá, tá? Dia 30 de maio, 10 horas horário de Brasília, a gente começa a imersão e vai até às 17 horário de Brasília também, combinado? Mais informações sobre ele eu vou deixar um link aqui abaixo, garanta já o seu lugar na sala e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, até lá!